Fala assim, René, o que aconteceu com aquele jogo? Cara, vai ter várias teorias. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. E agora vai entrar no assunto polêmico. Você conhece o Gil? Claro que conheço. Foi teu técnico? Sim, com certeza. Você é chateado? Eu vou colocar uma fala dele aqui, a gente nem combinou isso. Tá. Vou pegar você de surpresa. Eu não gosto de fazer isso, mas acho que é importante. Até mesmo porque muitos torcedores do Botafogo te acusam de uma coisa que você não teve nunca a oportunidade de se defender. Ou a dia falar, não, realmente aconteceu isso. Você nunca teve a oportunidade de falar sobre esse assunto. Botafogo perde a final do Brasileiro de 92 para o Flamengo. Imensamente favorito. Botafogo... Eu tinha 10 anos de idade, foi a primeira frustração que eu tive com o futebol, foi ali. Obrigado. Obrigado por tudo que você fez ali. Estamos aqui pra isso. Ele não era da água, precisava outra coisa ali. Estamos aí pra isso, aí pra isso. Então, foi minha primeira frustração como torcedor, foi essa derrota, acho que de muitos jovens botafoguenses da época. E desde então, você sempre ouviu boatos em relação àquela final. Ah, jogador tal se vendeu. Jogador tal se vendeu. Ah, o Renato Gaúcho se vendeu. Ah, o René se vendeu. O Idemar se vendeu lá no Flamengo, comprou o jogador do Botafogo para ele ajudar aqui. Ah, o Odemilson se vendeu. O Piquete se vendeu. O Valdeir se vendeu. Então, assim, você sempre teve boatos de jogadores do Botafogo que se venderam naquela final. E o técnico, que foi o seu comandante em boa parte ali, na reta final, né, colocando assim, no Campeonato Brasileiro, que foi o Gil, ele há alguns anos concedeu uma entrevista. E ele falou o seguinte, você pode colocar na tela cheia também aqui no telão pra gente, Thiagão? Coloca na tela cheia pra galera de casa e aqui pro Gil poder acompanhar essa entrevista, a parte, esse trecho das falas do Gil. Minha família, meus filhos, minha mulher, que nunca falaria sobre isso. E sacanagem teve. Só diz com você, sacanagem teve. E sacanagem grande. Não é pequena, não. É muito grande. E eu prometi aos meus familiares que nunca mais... Isso me deu uma tristeza muito grande, né? Que você tem 11 pontos de vantagem para jogar uma final, joga com 2 resultados iguais. E com 10, 17 e 27, você toma 3 gols. Ou se você olhar hoje, você que trabalha no esporte, se você olhar os gols, você vai ver assim, aí tem sacanagem. E eu vi o papel assinado. O dirigente do Flamengo mostrou para mim, tá aqui, ó. Vai querer ganhar de mim, mano? Isso me martirizou muito, me envelheceu assim 20 anos. Eu não acreditava. Não é possível que tá acontecendo isso aí. Aí tu vai pro segundo jogo. É 2-2 totalmente diferente do jogo. Outra postura. Outra postura, porque eu fui pro vestiário, na apresentação em Marechal Hermes, e aí o português fica só palavrão, né? Falei tudo que eu tinha que falar para todos eles. Não direcionei a palavra a nenhum deles, mas falei tudo que tinha que falar, aquilo que eu sabia, o que aconteceu, e não ia acontecer no segundo jogo, se acontecesse, eu ia botar no ventilador. E a postura foi totalmente outra. Você está falando desse papel. Esse papel tinha o quê? Nome de jogador? Nome. Que se vendeu, no caso? Nome. 3, 4 nomes. E eram titulares do teu time? Jogavam no meu time. Mas eu prometi aos meus familiares que nunca ia dizer o nome dessas pessoas. Já fizeram várias perguntas em vários programas de televisão, em jornal. O que adianta agora você falar tantos anos depois? Esses caras não jogam mais, já estão com seus familiares, uns sumiram, ninguém sabe onde está. Então, é melhor deixar isso aí. Que houve sacanagem, houve. Houve putaria, eu dou pela palavra, houve putaria. O português mais claro é esse. Entendeu? Você perde um campeonato, o tanto que o Russão, logo após o jogo, me ligou. O falecido era chefe da torcida folgada do Botafogo. Porque ele descobriu também os nomes e queria tocar fogo na cara dos caras. Eu falei, eu não sou esse cara mora, mano. Eu só trabalho com eles o dia inteiro e eles vão pra casa dele ou pra mim. Eu sei os nomes, eu falei, você pode saber, mas eu não sei de nada disso. Eu também não quis botar pilha, se eu boto pilha ia dar, ia ser carnificina. Então, isso me magoou muito ao longo da minha carreira como treinador. E um deles eu falei para ele, eu espero que não faça contigo o que você fez comigo. Não falei para ele. Daí só isso aconteceu.
Não adianta agora tentar remoer essas coisas todas ruins, porque aconteceu mesmo. Tinha a minha família, meus filhos, minha mulher, que nunca falaria sobre isso. Que sacanagem dele. Sacanagem. Você já tinha ouvido isso? Não, primeira vez. É. Primeira vez que eu escutei isso. Você, como Não, desculpa te cortar. Quando eu fiz o Museu da Pelada agora, me falaram em off isso que o Gil tinha... Não, minto. Tem um canal do Botafogo com Fogo Oficial. Sim. Você conhece? Sim, Me sim. ligaram para fazer uma participação e ele me falou do Gil. Nessa participação que eu tive. Eu falei, pô, o Gil? Até porque eu reencontrei o Gil depois disso. Cara, assim, eu vou te falar uma coisa. Quer fazer alguma pergunta? Eu quero primeiramente saber se os fatos narrados por ele, algum deles aconteceu. Claro Por que exemplo, ele ter dado esporro em todo mundo, entre um jogo ou outro. Mentira. Ele ter chamado algum dos seus companheiros, falando assim, você tava aqui, ó, sei que você fez. Mentira, você bota o Gil na minha cara que eu vou falar na cara dele. Mentira. O Russão, que era o chefe da folgada do Russão, Mentira. ele teve algum contato com vocês? Não, mentira. Com algum jogador? Não, mentira. E a partir do E momento... outra coisa, a gente nem foi para Marechal Hermes. Já a mentira já começa aí, a gente foi para Friburgo. A gente não teve conversa nenhuma em Marechal Hermes, porque foi decidido que a gente ia ficar uma semana em Friburgo. Mentira. Ele não falou no intervalo do jogo. Ele não falou no primeiro gol, no segundo, nem no terceiro. A história que tem em Marechal, que eu lembro do Gil, é que ele passou a perna no Ernesto Paulo. Que ele derrubou o Ernesto Paulo quando o Ernesto Paulo... Que o Ernesto Paulo brinca comigo. Quem é que foi que me derrubou? O torcimento tem uma galera assim. Tudo que ele falou aí nessa entrevista, para mim, mentira absoluta. Aí, é o que eu disse. Deu esporro em quem ele? Que moral que ele tinha capaz de dar esporro em Renato Gaúcho, cara. O Gil nunca falou nada, o Botafogo jogava sozinho. Foi, para mim, um dos principais, e já falei em outras entrevistas, sem saber que o Gil tinha falado isso. Em outras entrevistas, ligeiramente, falei, cara, a gente não tinha comando, né? O Flamengo tinha um treinador no campo, um treinador fora, que era o Carlos Violino, que foi quem me levou pro Flamengo. Puta treinador, o Júnior dentro com uma molecada pitbull, e a gente chegou no... Aí você me fala assim, René, o que aconteceu com aquele jogo? Cara, vai ter várias teorias, cada um tem a sua história, sua teoria e sua dor. A sua qualquer. A minha história era, primeiro, e sempre falei isso, não é porque eu vi essa entrevista não, tá? Você pode ir buscar que você vai ver. Primeiro, eu acho que inconscientemente, a gente era tão favorito, que inconscientemente, a gente chegou num jogo, vamos levar, pode jogar para 2 empates. Não chegou com a gana que o Flamengo, é o que eu falo, tinha que capinar. Para ser campeão e pegar o Botafogo, tu tinha que jogar, era muito. E nesse primeiro jogo, a gente meio que entrou dormindo, toma um gol rápido, não se acha em campo, não tem comando nem fora, nem dentro, toma o segundo, piora tudo. Não se acha em campo mesmo. Em 30 minutos acabou a final do Campeonato Brasileiro, meu amigo. Sabendo que o Botafogo... Vamos... Só contextualizando para os mais jovens, né, que eu gosto sempre de trazer isso aqui para quem não é botafoguense também. O Botafogo entrou na final jogando por 2 resultados iguais. 2 empates, ou se perdesse por 2-0, ganhasse por 2-0, era campeão, porque o Botafogo tinha muitos pontos à frente do Flamengo, era o franco favorito a ganhar o título brasileiro. Então o Botafogo toma 3-0, mas poderia muito bem ter colocado a cabeça no lugar e ter perdido de 3-1, e no segundo jogo era só ganhar de 2-0, que era campeão. O 3-2, ganha de 1-0, era campeão. Chance. O Dias me perde um gol quase sem goleiro. Sim. A gente teve chance, ainda teve jogo no segundo tempo. Mas assim, esse relato do Gil, cara, tá muito longe de ser verdade. O Gil treinou aonde depois disso? Não treinou ninguém, cara. O Gil não treinou ninguém. Não deu comando para ninguém. Então assim, se alguém tem que falar aqui, eu poderia ter falado, seriam os jogadores, porque ele não teve comando nenhum. Eu não estou aqui para... Será que ele não foi enganado com esse papel? Eu fico pensando. Pô, cara, eu gostava muito do Gil, cara, juro por Deus. Eu me dava bem com ele. E ele era um cara simples, é o que eu estou te falando dele. Cara, eu não aprendi nada com o Gil porque ele não tinha nada para me dar. Ele era um assistente, ele pegou o primeiro time dele, foi aquele Botafogo lá, que jogava sozinho. Eu não lembro do Gil ter feito uma correção de nada naquele time. De ter mudado alguém. E ainda, taticamente, ele muda na final, né? E errado. Então, assim, será que ele realmente não recebeu um papel de alguém que quis minar a situação? Será? Pode ser possível. Mas se não foi isso, Gil, sinto muito dizer, cara, você é um cara frustrado, você é um covarde, você está jogando a responsabilidade, terceirizando a responsabilidade que todos nós temos. Todo o plantel, diretoria, porque todo mundo achou que era... Cara, a gente se prepara para ser campeão. Você entra numa final...
achando que você está preparado para ser campeão, para enfrentar a adversidade. Cara, eu tenho um mecanismo eu tinha um mecanismo para jogar que eu fazia o jogo na frente, na minha cabeça. Esse era o meu ritual. As bolas que eu ia ganhar na cabeça, as bolas que eu ia cortar, eu me imaginava dando os carrinhos, dando a porrada num de vez em quando, porque esse era o meu estilo. Porra, entendeu? O xerifão. E depois então a gente se preparou para aquilo. Só que o jogo não é como é que você pensa, né? Mas você está preparado para as adversidades. Todo mundo estava preparado para aquilo, entendeu? Infelizmente, cara, é futebol. O futebol acontece isso, o favorito não ganha, o favorito perde. Entendeu? Acontece a zebra. Mas se me falar que eu vou te dar uma explicação precisa, não consigo, mas o Gil é parte da obra, cara. De não ter ganho. E ninguém nunca deu uma entrevista falando mal do Gil, que eu saiba. Pra ele ter feito isso, eu achei covardia, cara.